Fala galera, grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Ora, neste fim de semana tem reinício a Série A do Campeonato Brasileiro, a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro, Série C, Série D, mas o que está mais chamando a atenção é a decisão da Copa do Mundo de Clubes, que acontece às 4 da tarde do próximo domingo entre Chelsea e a equipe do PSG. Para você, quem é o favorito? Quem melhor jogou futebol nesta Copa do Mundo de Clubes? Eu acredito em um favoritismo da equipe do PSG. Mas a tua opinião é importante para a gente poder avaliar, inclusive, como é que está esse termômetro, como é que está a confiança do torcedor. Com certeza será uma grande partida. É um jogo que todo mundo está aguardando com muita ansiedade. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo isolado aconteceu na noite dessa sexta-feira. A equipe do Vila Nova jogou contra o Operário e as duas equipes ficaram no empate em 0-0. Este foi apenas o segundo jogo da 16ª rodada da segunda divisão do Campeonato Nacional, já que a primeira partida aconteceu na última quinta-feira, aqui em Maceió, no estádio Rei Pelé, entre CRB e o Coritiba, que é o líder da competição com 33 pontos. O CRB, com a derrota, permanece na 10ª colocação. A equipe do CRB teve mais volume de jogo, criou mais oportunidades, mas o seu ataque continua desperdiçando as oportunidades e a equipe amargou a sua 4ª derrota consecutiva na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe do CRB dá sinais de que precisa de um ataque melhor. Até então, o único titular é o Thiaguinho, que chegou, inclusive, para ser um reserva, mas virou titular e é o único que, de fato, tem essa camisa e essa condição na equipe do CRB, que gira muito com os extremos. Somente o Thiaguinho que é titular. Aí gira muito com os extremos, gira muito com centroavante. Por exemplo, para esta partida, o Mikael, que vinha sendo titular, sequer foi relacionado. Entrou o Herculano, que não fez uma boa partida, perdeu o gol, enfim. É o CRB que está sofrendo muito do camisa 10 para frente, e a equipe regatiana tem, de fato, passado maus bocados. E aí, meu amigo, o sonho de subir para a Série A do Campeonato Brasileiro, pelo menos eu não acredito mais. Se você acredita ou não, dá a tua opinião também aqui no canal. A equipe do CRB almejava chegar aos 30 pontos no primeiro turno. Para isso acontecer, a equipe do CRB precisa, daqui até o término do primeiro turno, ter 100% de aproveitamento nas últimas 3 partidas que restam. Primeiro, joga contra a equipe do Operário, fora de casa. Depois, fora de casa, também joga contra a equipe do Vila Nova e encerra o primeiro turno jogando dentro de casa diante do Novo Horizontino. Ou seja, 3 partidas difíceis de serem vencidas. Mas o futebol, tudo pode acontecer. E para o objetivo do CRB, é importante que ele vença. Para o próximo confronto, a equipe regatiana não vai poder contar com o Matheus Albino. Aliás, o Matheus Albino é um grande goleiro, um baita goleiro, talvez o melhor da Série B do Campeonato Brasileiro. Mas, na partida contra o Coritiba, ele mostrou um certo nervosismo, ansiedade, coisa desse tipo, e acabou atrapalhando ele, porque em uma jogada fora da área, ele foi, na realidade, violento com o jogador da equipe do Coritiba, os dois receberam cartão amarelo, mas o Albino podia ter sido expulso e não seria nada demais. Desfalca a equipe do CRB para o próximo compromisso e será um jogador que fará muita falta, porque, pelo menos no meu entendimento, a equipe do CRB também necessita de um goleiro reserva que passe mais segurança para a equipe e também para o seu torcedor. A equipe do CRB que está no mercado, agora de forma muito, mas muito lenta. Sabe que precisa de reforços, mas não é uma equipe agressiva na hora de contratações. Na coletiva de imprensa, o próprio técnico Barroca foi perguntado a respeito dessa situação do ataque do CRB. Falta capricho na finalização ou falta contratação para poder qualificar esse time? Ele respondeu assim. Eu acho que tem uma série de fatores para isso. Quando a gente joga, por exemplo, com o volume ofensivo que a gente teve no primeiro tempo, a maior parte do tempo o Coritiba se manteve postado e deu muito pouco espaço dentro da sua área para os nossos centroavantes finalizarem. A verdade foi essa. Mesmo assim, nesse tipo de cenário, os nossos centroavantes trabalharam
O Breno hoje, que foi o centroavante do jogo, ele trabalhou muito para criar o próprio espaço para finalizar, ele lutou, ele estava na área ali o tempo todo para tentar fazer o gol de cabeça, diversos cruzamentos no primeiro tempo, que ele chegou ali no primeiro pau dividindo com o Jace, com o Maicon, e é isso, a gente precisa persistir, a vida de centroavante é essa mesmo. Daqui a pouco, com esse tipo de qualidade de jogo, a bola vai começar a entrar, não tenho a menor dúvida disso, e eu tenho muita confiança no trabalho que a gente vem fazendo. Esse tipo de tema, a gente, obviamente, precisa debater internamente, conversar internamente. A gente tem um diretor de futebol muito competente, um cara que conhece o mercado, um cara que está trabalhando junto com a gente, né, um cara de muito valor ali para o nosso trabalho. E pode ter certeza, se a gente tiver algumas oportunidades, e que essas oportunidades agreguem valor, né? Porque não adianta trazer quantitativo, nem sempre mudar e melhorar, a gente precisa realmente se fortalecer em que agregue valor, e a gente está atento a isso sim. O campeonato ele ainda é longo, a gente tem esse tipo de oportunidade, e a gente precisa sim estar aberto às oportunidades. Agora, precisam ser oportunidades qualitativas, né? E não quantitativas. Então, vamos trabalhar, vamos primeiro olhar para dentro, valorizar o que a gente tem dentro, melhorar o que a gente tem dentro, para que a gente possa, o mais rápido possível, voltar a vencer e voltar a ter esse equilíbrio entre rendimento e resultado, porque a gente tem tido rendimento, mas não tem conseguido ter o resultado. Tá aí então o técnico do CRB falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Agora o CRB joga na próxima quinta-feira, fora de casa, no estádio Germano Krieger, diante da equipe do Operário e buscando reabilitação. São 4 jogos sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. No lado da equipe do CSA, o time segue treinando e, na manhã desse domingo, realiza treino e em seguida viaja para jogar contra o Retrô nesta segunda-feira, lá em São Lourenço da Mata, no estádio Arena de Pernambuco. A equipe do CSA, na Série C do Campeonato Brasileiro, precisa de vitória. Ocupa a 6ª colocação, mas em caso de derrota, a equipe perde, então, essa oportunidade de permanecer no G8. É muito pouco provável que com uma derrota a equipe se mantenha entre os 8 primeiros colocados. O time está muito bem na Copa do Nordeste, avançou de fase, é semifinalista, vai jogar contra a equipe do Confiança em jogo ainda a ser marcado pela Confederação Brasileira de Futebol. Contra a equipe do Retrô, entendo que o CSA tem a vantagem, é um time de uma estrutura muito maior, de uma história muito maior, de um futebol melhor até então na Série C do Campeonato Brasileiro. CSA é o 6º colocado, o Retrô é o último colocado. Agora, precisa jogar bola para poder vencer. Jogando também pela Copa do Nordeste, entendo que o CSA também é favorito diante da equipe do Confiança, mas isso precisa ser confirmado dentro de campo. O executivo de futebol da equipe azulina concedeu entrevista para a própria TV CSA e falou das necessidades, das carências da equipe do CSA, que passa a não ter 2 jogadores, pelo menos pelas próximas 3 semanas. O zagueiro Islan saiu machucado e também o Thiago Marques. Os 2 passam por exames para saber, então, o grau de cada lesão. Mas até agora é certo que eles não jogam nas próximas partidas. E aí o Jadson Oliveira falou das necessidades de contratações da equipe do CSA. Nós temos hoje uma quantidade de número de atletas baixo na questão de zagueiro. Nós temos apenas 4 e tivemos a contusão do Islan ontem no jogo, né? A gente não sabe ainda a gravidade da lesão, porque o atleta vai fazer um exame hoje à tarde, né? Aí depois o departamento médico, através do nosso doutor Igor, que nos vai dar o lado, nos dá um posicionamento de uma previsão de volta do atleta. Então a gente ficou apenas com 3 zagueiros. Então a necessidade, né, desse número baixo de atletas para as competições que a gente está disputando, não tenha dúvida que é a nossa prioridade, que a gente vai para o mercado buscar essa posição, que é o que a gente precisa. E é claro que a gente fala que para reforçar e qualificar ainda mais o nosso elenco, a gente está de olho, né, em qualquer oportunidade de mercado que aparecer, porque o CSA é grande, a gente está em competições do nível do CSA,
e a gente precisa qualificar o elenco para essas decisões que vai vir pela frente, jogando aí semanas, 3 jogos por semana com jogos decisivos e tendo viagens muito cansativas. Tá aí então o executivo de futebol da equipe do CSA falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Eu quero abraçar você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Por gentileza, deixa o teu like, compartilha a matéria com outras pessoas, faz o teu comentário, dá a tua opinião. Se você não é inscrito, faz a inscrição no canal, ativa o sininho, porque assim você recebe as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.